Sejam bem-vindos a mais um programa do podcast Pontos para o Futuro. Hoje temos connosco um convidado muito especial, que é o Daniel Alves, que é um atleta e coach especializado no desenvolvimento físico, mental e espiritual. Com uma carreira marcada pela resiliência e pelo propósito, conquistou títulos expressivos no desporto, incluindo campeão brasileiro, campeão overall sul-americano, quinto melhor do mundo em 2022 e terceiro lugar no Mr. Universo Praga 2023. Licenciado em Ciências do Desporto e especialista em alta performance e desvios posturais. É também estudante de teologia, utilizando a sua fé e conhecimento para ajudar outras pessoas a encontrarem equilíbrio e propósito nas suas vidas. Daniel, muito bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. É uma honra estar aqui no podcast, é uma honra estar aqui com vocês, pessoas que eu admiro, pessoas que eu conheço a história, que já tem um tempo de convívio, assim, realmente para mim é uma gratificação muito grande. E claro, poder contribuir para o crescimento de várias outras pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo pelo Spotify. Então, assim, é uma honra muito grande, uma gratidão muito grande estar aqui com vocês hoje. Então, Obrigada. A honra é nossa. isso quer dizer que estamos preparados para começar este nosso programa, não é, Daniel? Com certeza. Eu acho que antes de começarmos, tem muita gente precisando desse programa para a vida dela. Bom, eu acho que sim. Vai Eu tocar acho- o coração. Eu acho que nós também ainda não estamos bem preparados para aquilo que está prestes a acontecer. Não é verdade, Alexandra? Nós não sabemos nunca o que vai suceder porque é muito orgânico, não é? Nós vamos fluindo com quem está aqui. E contigo eu sei que és uma pessoa espetacular, especial e, portanto, vai ser premium. Daniel, vamos começar aqui por algo que tem a ver precisamente com o equilíbrio, não é? Fala-nos um pouco sobre o que para ti, portanto, a nível daquilo que é o equilíbrio entre o corpo, mente e espírito, como é que tu, na tua perspectiva, consegues ajudar outras pessoas a entenderem a importância daquilo que é o equilíbrio entre a mente, o corpo e o espírito? Então, primeiramente, preciso nós entendermos que nós somos um ser que tem três partes, né? Nosso corpo físico, a nossa mente, onde treina nossas emoções, e também o nosso espírito. Cada uma dessas partes nós conseguimos desenvolver para ajudar nós no dia a dia. Por exemplo, quando você vai ao ginásio e vai treinar, já perceberam que no início você começa a descobrir músculo que você nem tinha? Exato. E esses músculos que você descobre, você começa a treinar eles, a desenvolver, e eles vão começar a te ajudar no dia a dia da sua atividade diária. E não só te ajudar, ele vai começar a te prevenir de lesões que você pode vir a ter. A mesma coisa é a nossa mente. Quando você começa a estudar, começa a aprender, aquilo vai começar a te ajudar no seu dia a dia, a desenvolver problemas, a ajudar a entender coisas, e também vai te evitar a causar danos a si próprio, né? A sabedoria, ela te ajuda a causar danos a você, até mesmo ao próximo. A mesma coisa é o nosso espírito, entendeu? A partir da hora que a gente começa a aprofundar no nosso espírito e entender isso, nós começamos a ter ferramentas que vão nos ajudar no dia a dia, entendeu? E essas ferramentas, junto com esse equilíbrio entre corpo, alma e espírito, vai começar a nos mostrar quem realmente nós somos. Porque é importante nós entendermos que antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, nós já tínhamos um espírito e a terra dependia de nós. É engraçado entender assim, que não é eu que estou dizendo. No livro de Jeremias, na Bíblia vai dizer que Deus, ele nos conhece e nos escolheu, nos deu um destino antes de nós nascermos no ventre da nossa mãe. Então, antes de nós nascermos, a terra ela precisava de nós. Então, o nosso espírito carrega o DNA daquilo que nós viemos cumprir aqui. E é importante nós entender isso, é importante o DNA entender o que nós somos, porque isso vai identificar tudo o que nós somos e o que nós vamos fazer. Então, por exemplo, eu gosto de dar uma simbologia muito simples. Vocês já foram no zoológico e já viram aqueles leões dentro das jaulas? Sim. Aqueles leões, ele não parece mais um gato do que um leão? Ele não parece o rei da floresta. O leão que eu conheço é um leão que chega, todo mundo corre, todo mundo tem medo. Mas aqueles leões do zoológico, eles, pra mim, é um gato ali, só grande. E por que ele está daquela forma e ele comporta daquele jeito? Porque desde pequeno, alguém foi dando limites para ele, para que ele comportasse dentro dele. Então aquele leão, ele foi ao longo do período
domesticado e mudado a sua identidade do que realmente ele é. O mesmo acontece com nós quando nós nascemos. A nossa família, nossa cultura, nosso meio, onde estamos inseridos, começa a mudar a nossa natureza de quem realmente a gente somos. E ao longo da caminhada, nós perdemos quem nós somos. Entendeu? Quando nós entendemos a nossa identidade, por que nós nascemos, que o espiritual te revela isso, nós entendemos que é a mesma coisa que o leão entende quando é o rei da floresta. Olha para você ver o poder da identidade do leão. O leão, ele não é o mais rápido da floresta, o leão, ele não é o mais forte, mas onde ele chega na floresta, todos os animais correm dele e tem respeito. O poder da identidade. E é isso, quando nós entendemos esse poder da identidade, nós conseguimos o quê? A cumprir várias coisas na nossa vida e não nos mover por aprovação. Nós movemos por um propósito. As coisas, as circunstâncias da nossa vida, ela não consegue mais atrapalhar ou moldar quem somos, entendeu? Só que qual que é a grande dificuldade disso? Que a maioria das pessoas não quer que nós descobrimos quem nós somos. Da mesma forma que mudar um leão na selva é difícil, porque ele já sabe quem ele é, a mesma coisa somos nós. Como nós sabemos quem nós somos, as pessoas não conseguem mais nos mudar, porque nós sabemos quem nós éramos. Nós não conseguimos ser influenciados. Então, esse equilíbrio entre corpo, alma e espírito, ele traz você uma identidade. E essa identidade te revela um propósito. E esse propósito te revela o próximo passo, qual é o seu futuro e qual é o seu papel como ser humano aqui na Terra. Nossa! Uau! Eu fiquei sem palavras com esta tua abordagem, de facto, enfim. Bom. Eu gostei bastante também por causa desta jornada de autodesenvolvimento e não precisarmos da aprovação dos outros. Nós somos quem somos e temos aqui o nosso propósito, não é? Que bom. Que bom. E estou muito feliz. Olha, nós que estamos aqui, nós somos propriamente leões, mas usando aqui esta metáfora, também não necessitamos de aprovação. Estamos aqui porque gostamos de quem somos e estamos aqui com propósito. Boa. Daniel, e nesta tua jornada, que tem sido uma descoberta, não é? E um encontro com a tua identidade, como é que a espiritualidade em concreto te tem ajudado a tomar decisões e também te tem guiado, não é? Nos momentos mais difíceis, mais desafiadores? Queres dar aqui exemplos? Sim. Então, uma das primeiras coisas que a espiritualidade me ajudou muito é nessa questão de entender os processos da vida. Entender que os processos da vida, eles são um preparo para aquilo que você tem lá na frente, entendeu? O processo, aquela dificuldade, ela muitas vezes ela não vem para te matar, ela vem para te forjar, porque são em grandes batalhas que se formam grandes guerreiros, entendeu? Quando nós entendemos isso, é muito mais fácil você passar um processo. Eu falo, por exemplo, eu que sou treinador e sou atleta, eu sei que o treino, quanto mais ele vai doer, ele vai me tornar mais forte. Então, eu consigo suportar aquela dor porque eu sei o resultado. Quando nós entendemos, como eu falei, a questão do propósito, nós entendemos esse resultado e conseguimos suportar aquele processo, entendeu? A outra questão também é conseguir passar as dificuldades da vida. Na vida a gente vai ter tempestades e vai ter dificuldade. Exato. Mas eu gosto muito de usar uma história, e ela está lá no Evangelho de Marcos, que é quando Jesus ele está com seus discípulos no barco. E é engraçado que ele fala com seus discípulos bem assim, olha, nós vamos passar para o outro lado do mar da Galileia. E eles entram todos no barco e Jesus vai e dorme. E os discípulos estão ali acordados. Depois começa uma grande tempestade. E Jesus está dormindo e cai na tempestade. O discípulo vai e começa a acordar ele desesperado e pergunta assim, Senhor, você não tem medo que nós morremos aqui nessa tempestade? Jesus acorda todo meio que, você não fala, mas acorda nervoso, repreende aquela tempestade e vira para eles assim, olha, vocês têm pouca fé, eu falei que nós íamos para o outro lado. Entendeu? Então, tipo assim, quando nós entendemos para onde vamos e sabemos o que Deus quer de nós, nós dormimos em meio às tempestades. Nós nos tornamos refém dela. Por quê? Porque existe dois passos na nossa vida. Todo mundo vai ser vítima um dia de algo. Você pode ser vítima de um abuso, vítima de uma traição, vítima de um roubo. Vítima a gente não escolhe ser, mas o vitimismo nós escolhemos ser. O vitimismo nós escolhemos estar no lugar de vítima, entendeu? E o problema é que esse ser vitimista, nós começamos a viver por quê? Pela circunstância da nossa vida. E a espiritualidade me ajudou a entender que minha vida ela não é a foto, ela não é aquele momento ruim. Minha vida é um filme. Então, aquele momento ruim é o quê? Aconteceu, eu criei uma realidade superior e continuo a passar e a escrever o que a minha vida é chegar onde eu tenho que chegar. Então, a espiritualidade me ajudou a entender isso, que os processos, eles fazem parte do meu crescimento. E quando eu entendo os processos, eu suporto eles e continuo sempre olhando para onde eu tenho que chegar. E não se torno refém deles. Claro. E nesse sentido também não há medo da morte, não é?
Sim, exatamente. Confiança, É confiança daqui a... Confiança, é confiança. Muito. Estabelecendo aqui um paralelismo, desculpa, Anaí, estabelecendo aqui um paralelismo entre aquilo que é esse estado de consciência. Hoje, quando eu vinha a caminho, liguei para uma coordenadora da área da minha empresa e ela, a primeira coisa que me perguntou é se eu ontem não tive medo com a tempestade. E eu, qual tempestade? Sim, a de ontem. Sim, de facto, quando me deitei estava uma tempestade forte. Mas eu adormeci logo e disse-lhe a seguir: sabes, quando eu me for, quando chegar o meu momento, eu vou deitado, não há problema. Vamos todos isso aí, não, e isso realmente é um treino mental, porque pronto, É um estado de consciência. é um estado de consciência, né? Porque, Daniel, como que a espiritualidade contribuiu nas tuas vitórias, nas tuas conquistas? Então, e contribui porque acontece o seguinte, grande parte da minha, quando eu comecei a competir, e poucas pessoas entendem, o meu esporte, o meu desporto como fisiculturista, ele é um desporto que requer uma consciência muito grande mental, física, e também financeira. A gente tem um custo muito elevado. E quando eu comecei, eu venho de uma família de classe baixa no Brasil, normalmente eu não teria condições de manter no esporte. Então, eu lembro que todas as 5 primeiras competições que eu fiz, até eu ser campeão brasileiro, eu começava a preparar sem ter as condições ideais, porque sabendo que não ia chegar, mas eu começava sem ter, eu dava o primeiro passo. Eu lembro que eu tinha dinheiro suficiente para comprar só a refeição da semana. A minha esposa está aqui, ela sabe muito bem disso. E aí eu comprava de uma semana e ganhava o dinheiro, e aparecia o dinheiro que comprava da semana. Nas últimas semanas que eu tinha que pagar inscrições do evento e tudo, as coisas aconteciam e eu ia, e chegava e saía vitorioso de tudo aquilo. Então, a fé, ela me ajudou a construir e a entender que a gente primeiro tem que dar o primeiro passo, entendeu? Uma das melhores experiências que eu tive foi quando eu fui campeão sul-americano, porque o campeonato sul-americano é o maior campeonato da Sul-América. E quando eu terminei de ser campeão brasileiro, eu gastei todo o meu recurso que eu tinha financeiro para ir para o campeonato brasileiro. Entendeu? Nem nas minhas melhores hipóteses imaginaria que eu seria campeão brasileiro. Por mais que eu sempre entrei para ganhar, mas quando a gente diz isso, surpreendido com certas circunstâncias. E aí eu ganhei a vaga pro Sul-Americano, só que era 40 dias depois. 40 dias depois, para você levantar recursos para ir para outro país, para você pagar inscrições que eram caríssimas e tudo, praticamente eu não tinha uma condição naquele momento. E aí eu continuei. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Faltando 2 semanas, Deus falou comigo: joga uma rifa no Instagram. E coloca, na época era R$2, R$2 não era nem 40 cêntimos. E coloquei a primeira semana, nada. Ninguém comprou nada, e eu continuei. Faltava 1 semana. Eu tinha que mandar o dinheiro da inscrição, isso era na quarta-feira, já era no domingo. Faltava 1 semana. Aí quando eu acordei na segunda, aí eu comecei a ver um tanto de coisa, de mensagem chegando na minha conta. Várias pessoas mandando dinheiro. Só que não mandava R$2, as pessoas mandavam R$100, R$200, R$300. Eu lembro quando eu cheguei na terça-feira para atender uma aluna minha, ela foi e me entregou um bolinho assim: olha, eu trouxe para te ajudar. Eu nem contei, guardei, eu agradeci. Quando eu desci, eu comecei a abrir o dinheiro, era o dinheiro suficiente para me pagar toda a inscrição da competição. Eu lembro que eu e minha esposa choramos, porque assim, aquilo é o entendimento. E assim, e nós fomos, e outra, nós pagamos a inscrição, compramos a ida, mas não tinha o dinheiro da volta, mas nós fomos. Bonita, você só percebia a volta. Exato. Fomos campeões, fui campeão. Subi no profissional, ficando campeão profissional, ganhamos a recompensa, conseguimos voltar. Deu para fazer tudo, ainda sobrou mais um pouco. Todos dar presente para as pessoas. O que eu entendi isso? Que essa história, a fé é você caminhar muitas vezes sem ver. O que é? É você dar seu primeiro passo, mesmo você não tendo as condições que você precisa. Eu gosto muito de usar a história de Noé. Vocês conhecem o Noé da arca, entendeu? Só sabe que poucas pessoas conhecem da história dele, que quando Deus mandou Noé construir uma arca para colocar os animais, os historiadores descobriram que naquela época nem chuva não existia, porque a água ela vinha da terra, ela subia e molhava as plantas. Quando Deus manda ele construir algo que ele nunca viu, ele constrói 100 anos algo que ele nunca viu e nunca ouviu falar. Agora te imagina as pessoas daquela época vendo ele construir algo e que ninguém nunca viu, com uma chuva que um Deus que ninguém nunca viu falou com ele. Todo mundo criticava, não é? Todo mundo, você está ficando doido, isso é loucura, você está ficando louco, construindo algo que vai vir de chuva. Mas imagina, na primeira gota de chuva caiu, onde que as pessoas foram? Para a casa do Noé. E aquele que era o louco, que era o doido, todo mundo foi lá bater na porta dele
e falar que ele era o certo. Então, às vezes, na nossa caminhada de fé, nós vamos dar passe e as pessoas à nossa volta vão nos chamar de louco, doido, porque elas vão conseguir ver. Mas somente nós que vimos e ouvimos o que tem pela frente, nós continuamos caminhando. Então, é aquilo que eu te falei, nós não começamos mais a depender da opinião dos outros. Nós começamos a caminhar daquilo que nós sabemos que vamos alcançar. Então, isso muda toda determinada, e isso mudou a minha história, que tem mudado dia após dia. Nossa. Sem palavras. Eu quase. Eu já tô engolindo fogo. Bateu uma lágrima forte agora, Daniel, só com esta história que eu não conhecia, que ainda não tinha ouvido da tua boca essa história do bolinho, não é? O bolinho ou o boleto, como é que é? Sim, o bolinho. Olha, Daniel, qual foi até hoje aquele momento transformador na tua vida em que te fez compreender, direi, ou reforçar a compreensão e a importância daquilo que é o equilíbrio entre corpo, mente e espírito? Qual foi o momento até hoje que foi verdadeiramente transformador e que te fez compreender essa importância? Eu tive vários momentos na minha caminhada longa, e isso é um evento crescente. A gente tem que entender que quanto mais nós evoluímos, mais difíceis são as coisas. Não é os gigantes que diminuem, é nós que ficamos mais fortes. Nós temos que entender isso na caminhada. Mas um dos momentos que foi talvez divisório da minha história foi quando eu vim a Portugal. Porque eu não sabia para onde eu ia. Quando Deus me falou que eu ia sair da minha terra, Ele não falou para onde eu ia. Ele falou que era para onde eu não deveria estar. Entendeu? Então eu saí, eu dei o meu primeiro passo. Lembra do primeiro passo? Eu dei o meu primeiro passo. E eu vim para competir na Suécia. Tinha uma competição na Suécia. Só que eu fiz uma pausa em Portugal. E essa pausa de uma semana foi onde Deus falou: olha, bem-vindo ao seu novo lugar, sua nova cidade que hoje eu resido. E aí eu fui para a Suécia e voltei. E eu dependia de um recurso financeiro que estava para me vir do Brasil, para me ajudar nos primeiros meses. Como toda imigração, nós precisamos de recurso até que tudo organiza. Só que esse recurso nunca chegou. E eu me lembro como hoje, eu pisei em Castelo Branco com 5 euros no bolso. Você imagina você com uma esposa e 5 euros. E sem ninguém conhecer ninguém. Mas a única certeza que eu tinha que aquele era o lugar e eu deveria estar ali. Então, assim, foi um momento muito complicado na nossa vida e difícil, porque nós não tínhamos base nenhuma. Eu só tinha uma única dependência, era de Deus. Eu sabia que ali era o lugar que Ele queria estar, mas como queria virar, não. E, assim, essa dependência me fez evoluir muito e entender que era preciso eu ter o meu físico forte, porque eu sou um atleta, e eu tinha uma competição mundial em setembro, inclusive foi que eu fui 5º do mundo. Entendeu? Era preciso eu entender que minha mente e o meu emocional tinham que estar forte, porque eu estava numa terra estranha, né? No estrangeiro, onde a cultura é diferente, onde as pessoas diferentes, e outra, onde muitas vezes eu não tinha um recurso para fazer aquilo que eu precisava fazer. Entendeu? Mas uma coisa mais engraçada eu não sei como que eu passei aquilo, mas na época que eu estava passando, era paz. Eu tinha tranquilidade. E cada dia era uma vitória. Eu lembro que nós ficamos quase 3 meses comendo somente bifana. Eu nem como bifana mais porque eu jejuei. Mas ficamos 3 meses comendo bifana porque era a única carne que eu conseguia ter condições para comprar. Eu ia no Pingo Doce, estava na promoção, era R$2,39. Eu lembro até o valor. Eu comprava 10 quilos, 15 quilos e guardava porque era aquilo que nós comíamos todos os dias. Por quê? Porque era o que tinha condição. Mas o que me fez entender? Que a nossa felicidade, muitas vezes, não está ligada pelo aquilo que temos, mas pelo aquilo que somos. Porque mesmo eu não tendo as condições que eu precisava ter, eu via que a minha vida também ajudava pessoas, mesmo eu não tendo o suficiente para mim. Entendeu? E aquilo me fez entender esse equilíbrio e ver o quão importante somos nós entendermos quem somos e entender onde nós devemos estar. Porque foi essa persistência de estar onde eu estava, e agora eu tenho visto muita coisa se cumprir, inclusive estar aqui. Isso é um resultado disso, entendeu? Se cumprir por causa daquilo, de entender aquela questão do processo. Eu sabia onde eu tenho que chegar e sabia que aquele era o lugar. Talvez tudo que eu olhava, eu não tinha como cumprir aquilo, mas eu sabia que isso iria acontecer. Está acontecendo. Bom. Pausa, porque eu acho que a gente também merece palmas pra Fran. Ela tá aqui com a gente. Sim, Dá um beijinho aqui na câmera. Olha esta mulher maravilhosa. Inspiração pura. Porque sozinho eu ia dizer. Essa aqui tá a pessoa do seu lado, porque acontece. Você tem que ver que o relacionamento é uma coisa que pouca gente entende. Relacionamento não une pessoas, une propósito. Deus ele não une pessoas. É o propósito da Fran com o propósito meu, um propósito que gera em nós dois. Quando nós movemos pelo propósito, os choques que vai acontecer, nós entendemos que esse choque é temporário, ele não afeta o valor final.
Entendeu? Agora, quando nós entendemos o que o casal é, qualquer choque que tem aqui, ele desvincula e cada um toma a sua história individual. Então, hoje, quando um casamento entende que você não une com a pessoa só pelo amor, porque amor, as pessoas acham que é um sentimento, mas se for um sentimento, sentimentos passam. Amor, ele não é um sentimento. Entendeu? Amor que é algo que dificilmente nós conseguimos descobrir o que é. Talvez a mãe de um filho chega mais perto do que um amor. Porque no grego ele vai dizer que tem 3 tipos de amor. O amor ágape, o amor eros e o amor, tem uma outra que eu não vou lembrar qual é. Entendeu? Então, tudo isso identifica o amor. Só que nós só temos um amor. E às vezes nós não conseguimos entender isso. E às vezes o relacionamento muitas vezes dá choque. Muitas vezes por causa disso, que não entendeu o propósito dos dois juntos. É caso para dizer, quem neste momento está à procura de ter uma nova relação, que se apaixone pelo propósito. Ou de se apaixonar por esse propósito da pessoa que está a conhecer. Claro. Temos aqui o exemplo real, neste caso diria uma receita para não ter mais problemas num futuro relacionamento. Apaixona-te pelo propósito. Até porque um casal que tem uma diferença muito grande na percepção sobre a vida, na percepção sobre os objetivos, sobre o propósito, sobre a maneira de compreender toda a visão mental e espiritual, essas divergências vão chegar num ponto que isso vai acabar sobrecarregando. Sim, exatamente. Então, assim, essa questão, porque a partir da hora que você sabe o teu propósito, a outra pessoa sabe o seu propósito, ela sabe se você vai contribuir para ela ou vai atrapalhar. Sem dúvida. Então, você sabe se ela vai te ajudar ou não. Então, isso já e começa tudo nisso, em você descobrir qual é o teu propósito. Porque aí você já não une pela pessoa por necessidade, você une com um propósito, para que ela vai te ajudar a chegar lá. Que bom, que bom. É tão bonito. Eu também estou a escrever um livro sobre relacionamento de casal e o amor romântico. E sim, fala de valores, de propósito, não é? E também ver não onde a pessoa está, mas onde a pessoa pode ir, é o potencial do outro, porque quando nós colocamos as nossas lentes só a ver os defeitos, vai haver, não é? Já estamos a ver o defeito naquela pessoa que está incompleto, que falha, e tu tens aí a visão de com o outro constrói, não é? Uma coisa sinérgica, que bom. Então, e Daniel, até que ponto é que esta busca por um propósito, não é? Porque na verdade estávamos crescendo e de repente, o que é que eu ando cá a fazer? Qual é o meu propósito de vida, não é? Mais do que o meu que eu tenho aqui impacto em mais pessoas. Como é que isto impacta também essa busca, o nosso crescimento pessoal e espiritual? Então, primeiro nós temos que entender sobre essa busca do propósito, né? Certo. Como que nós buscamos esse propósito. Se eu te pergunto essa xícara aqui, essa xícara que nós estamos vendo aqui, por que ela tem alça? Vai me responder? Para facilitar, para segurar. Você, por que ela tem alça? Por que é que ela tem esta alça? Bom, alguém pensou nisto porque tem aqui uma utilidade, não é? Não? Felipe, essa xícara tem uma alça porque ela tem esse design, porque ela foi feita para pegar algo quente. E para que você não queime a mão, você pega na alça. Felipe, que é engenheiro, vai saber que a palavra design vem da palavra designo, correto? Correto. Então, designo. Então ela foi designada para fazer algo que é o quê? Tomar um líquido quente. Agora, quem que foi a primeira pessoa que poderia dizer que ela foi designada para isso? O Criador. O Criador. A mesma coisa somos nós. Quem que pode nos dizer o porquê nós nascemos, porque nós nascemos com essas características, com os dons, com os talentos, com essa forma de ser? Somente aquele que nos criou. Então, quando nós vamos ao Criador e entendemos por que nós somos assim, nós começamos a parar de viver, pelo que eu falei que sei, pelo que os outros dizem que nós somos. E começamos a viver por aquilo que realmente somos. Entendeu? Porque da mesma forma que essa xícara, ela quiser um dia se tornar uma taça, ela não vai conseguir. E hoje o que nós mais sofremos na nossa sociedade chama comparação. É o que tem matado o propósito de muita gente. Por quê? Essa xícara tem a sua função de servir um pequeno almoço. Mas ela pode muito bem olhar para o jantar e ver uma taça. E falar assim, olha, a taça está sempre nos melhores lugares. Tão bonita, tão elegante. Eu vou ser uma taça. E ela vai tentar fazer de tudo para se tornar uma taça. Mas pensa comigo, ela pode até ir para o jantar, na mesa de jantar. Só que ela sempre vai ser a última do cafezinho. Porque ela vai esforçar, vai gastar sua energia toda para fluir de onde ela não foi feita para fluir. Hoje, em nossa sociedade, nós estamos vendo gente fluindo em uma linha que não foi a dela, fora das questões dela. Mas por quê? Porque eu vejo a pessoa no Instagram, a pessoa no Facebook, tipo assim, mostrando que aquilo ali é a realidade de vida, mas ela não, muitas vezes ela não nasceu para aquilo. E ela está querendo fluir fora do propósito dela, fora das características dela.
E isso é o que tem matado muita gente nessa caminhada da questão do propósito. E tem atrapalhado muitas pessoas a cumprirem o seu papel. Então, quando você descobre o seu propósito e você entende que as suas características, os seus dons e o seu talento, ele foi feito para algo, você começa, eu falo que é a surfar em cima das ondas e não nadar contra o mar. Entendeu? Tudo começa a cooperar para o seu bem. A própria palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que tudo aquele que ama a Deus e caminha segundo o teu propósito, tudo coopera para o seu bem. Por quê? Você imagina, lembra que eu falei lá no início que a terra depende, ela já vem com a dependência de você, e se você descobre essa dependência, a própria terra, o próprio Deus vai fazer que tudo aconteça para que você cumpra. Porque o propósito não é seu, o propósito é dele. Então ele vai facilitar toda a sua caminhada. Então aquilo que você enfrenta não vai ser para te parar, vai ser para te fortalecer e para que você possa cumprir. Então quando nós entendemos isso tudo muda e a gente começa a caminhar uma caminhada mais reta, sem fazer coisas que não devemos fazer, sem perder tempo. Hoje o que mais nós perdemos são as distrações que o mundo coloca, e quando chegamos muitas vezes no fim da vida, viu que aquilo que tínhamos que ser cumprido, nós não conseguimos cumprir. Não, e justamente, Daniel, nossa, essa frase foi essa frase da comparação, que a comparação, ela mata o propósito. Uau, é uma frase, para mim, muito profunda, porque é uma coisa que eu reflito muito sobre isso. Eu queria aproveitar para te perguntar, inclusive vai fugir um pouquinho da minha pergunta aqui, mas como que tu consegue, porque eu imagino assim, quando nós vamos nos preparando mentalmente, nós vamos tendo cada vez mais essa consciência, essa resiliência, os testes são maiores, né? Claro. E de que forma que tu consegue te manter firme nesse teu propósito, apesar de todos esses desafios, apesar de todas essas coisas que eu tenho certeza, porque às vezes quando nós temos, né, uma conversa assim tão profunda que nem a gente está tendo contigo aqui agora, nós compreendemos o quanto que essas palavras, elas são profundas, elas nos tocam e elas refletem muitas vezes a realidade, como tu disse no início do programa, vai tocar muitos corações, muitos pensamentos, né, mas isso tudo é para ajudar, mas não vão parar os desafios. Não vão parar. E como é que supera isso? Como é que avança? Nós temos que entender que nós vamos ter desafio. Eu estava comentando com o Felipe esse dia, sabe por que o nosso coração, quando bate, ele é assim? Porque na vida nós vamos ser assim, altos e baixos. Altos e baixos. O dia que parar isso, é o dia que a vida acabou. Então nós temos que entender primeiramente isso. E os desafios, eles vão vir. A questão é que nós, não é o que eu falei, é você entender onde você quer chegar. E você entender o seguinte, esse desafio, ele vem para mim fortalecer ou ele vem para mim distanciar, para mim atrapalhar? Quando você determina esses dois pontos, você fala, olha, eu dou atenção para ele, enfrento, ou eu simplesmente silencio ele? Então, nós conseguimos entender isso. E a outra questão é eu falei, entender quem realmente você é e você se alimentar isso todo dia. Porque antes de eu sair de casa, eu faço a minha oração, a gente fala do devocional, eu falo tudo aquilo que eu quero viver no meu dia. Antes de eu chegar em corpo e mente, eu chego em espírito. Então, todos os alunos que eu vou atender, toda palavra que eu vou dar, tudo aquilo que eu vou orientar, eu primeiro antecipo o meu dia no espiritual. Eu chego primeiro. Porque a partir da hora que eu levantei, que eu peguei meu telefone, eu tenho várias pessoas para me dar destino, eu tenho várias pessoas para orientar, eu tenho várias pessoas para dar ela uma direção. Se primeiro eu não tiver preenchido e não saber quem eu sou e aquilo que eu carrego, eu posso talvez deixar as minhas emoções influenciar e mudar a vida de alguém. Então, quando nós entendemos esse compromisso que nós estamos em primeiro estruturar quem nós somos e não deixar que as coisas à nossa volta afetem quem nós somos, nós vamos conseguir entender o quê? Olha, eu estou passando por isso, mas eu sei que isso é o que não define quem eu sou e eu sei onde eu quero chegar. E como que nós fortalecemos isso? Toda vez nós voltando lá na Gênesis, lá no Criador. Peraí, não, me criou para isso. Esse aqui, ok. Esse aqui eu sei que é só me passar. E a gente continua caminhando, entendeu? Tu tens um excelente mapa de estradas, não é? É um plano maior e só nunca te perdes. É um bom GPS, não é? Sim, e toda vez que alguma coisa sai da rota, vamos e recalcular a rota. Claro. Entendeu? E é também uma questão de respeito pelos outros. Quando nós nos preparamos bem para estar na missão de vida, é uma questão de respeito de quem está, Paulo, que estás a criar juntamente. Não é para nós, toda missão é em conjunto. Exatamente. Uma árvore ela nunca dá fruto para si própria, toda árvore dá fruto para que o outro se alimente. Então, quando nós entendemos que os nossos frutos, os nossos dons são para os outros, nós entendemos que
aquilo que somos, aquilo que evoluímos, não é para guardar para nós, é porque alguém depende daquilo. Nós viemos Já com estou missão. ansiosa para esse podcast ir pro ar, porque eu quero rever essa conversa. Eu vou ser a primeira a assistir. Vejam como isto está aqui a ferver. Daniel, nada daquilo que temos estado aqui a partilhar contigo é algo que a mim me traga algum tipo de enfim, isto para dizer que já estou habituado, mas gostava que tu partilhasses aqui um bocadinho aqui com os nossos ouvintes. Que conselhos é que tu poderias dar a alguém que procura, ou seja, alguém que já está num caminho de procura e de busca entre, portanto, o equilíbrio entre a mente, o corpo e o espírito? Que conselhos é que tu podes dar a essa pessoa que quer fazer esse caminho? Então, o primeiro ponto, né, é a pessoa verificar qual dessa área da vida dela está defasada. Nós falamos de equilíbrio, então nós temos que equilibrar as 3 áreas. Por quê? Se por acaso estiver defasado na área física, é preciso que ela comece a cuidar da tua alimentação, que ela possa cuidar nela com treinamento de atividade física. Se for na área mental, emocional, é preciso que ela comece a se estudar, comece a procurar a mesma ajuda emocional. Se for na área espiritual, que é onde que é a grande maioria das pessoas, por quê? Por que eu falo a grande maioria das pessoas? Deus me dá acesso a poder orientar várias pessoas. E muitos deles são pessoas bem influentes, pessoas que conquistaram carreiras desuberantes na sua profissão física, têm um impacto na sociedade. Mas quando eu vou conversar com essas pessoas, eu começo a ver uma pessoa totalmente desenvolvida na parte mental, totalmente desenvolvida na parte até mesmo física. Mas só que elas mesmo assim, ela tem uma condição financeira boa, ela tem um status bom, mas ela se vê perdida no meio disso tudo. Entendeu? E principalmente essas pessoas, quando elas deitam na cama, elas não conseguem dormir imediatamente, porque a cabeça não para. Por que nós temos que entender? Porque o próprio Jesus vai falar bem assim, ó, a paz que eu te dou não é a paz que o mundo dá. Porque o mundo, ele te dá paz quando sua conta tá boa, ele te dá paz quando a economia tá boa, quando você tem um carro, uma moto, tem uma casa. Só que existe uma paz que ela não é externa, que ela é interna. Entendeu? E essa paz interna, poucos têm. Vocês conhecem pessoas que têm uma condição de vida muito boa, mas não tem paz. Entendeu por quê? Porque essa paz, nós não conquistamos ela com as coisas materiais, nem com as coisas externas. Com ela aqui dentro, buscando entender que nós somos espiritualmente. Então, quando você entende isso, você começa a fazer o quê? Olha, eu tenho que melhorar uma parte espiritual. Né? Como melhorar a parte física, melhorar a parte mental, eu também tenho que melhorar a minha parte espiritual. E esse melhorar da parte espiritual é importante entendermos assim. O primeiro passo é você entender que você tem que buscar aquilo que é a fonte, que é o Criador. E o único caminho e a única ponte até o Criador é Jesus. Ele que nos trouxe essa ligação, entendeu? Porque até ele nós não tínhamos essa ligação, era cortada, ele nos trouxe a ligação. Se hoje nós podemos ir até o Criador e entender o nosso propósito, é porque ele veio para nos trazer esse propósito, entendeu? Então, quando nós entendemos e buscamos isso, nós começamos a equilibrar e a crescer espiritual. E muita coisa na caminhada da nossa vida, nós não vamos conseguir vencer com o nosso braço e com o nosso intelecto. Nós vamos vencer somente com a parte espiritual. Porque o nosso braço é limitado, a nossa mente é limitada, mas o nosso espírito não é limitado. Claro, porque vai diretamente à fonte. Está na fonte. É a fonte. A fonte não tem ligação, é a fonte. Né? É engraçado, sabe? Daí tu dizeres, desculpa, agora inspirei-me, daí tu dizeres que, portanto, a importância de nós irmos à nossa gênese, à nossa essência. A nossa essência é a fonte. Não interessa para que é que nós fomos criados. Aquela é a essência da fonte. É isso? Exatamente. Sabe o que me impacta muito quando eu olho para a história de Jesus? Jesus ficou 30 anos trabalhando como carpinteiro. Ele construía caixotes, mesas, construía armários. E repara para você uma coisa, Jesus sabia que ele ia morrer na cruz, só que ele ficou 30 anos trabalhando com 3 coisas que iam matar ele, que era prego, martelo e madeira. Ele sabia como ele iria morrer, mas ele ficou 30 anos preparando, sabendo qual que era o propósito. Um propósito nada a ver, um carpinteiro com um salvador não tem nada a ver, mas ele sabia que ele era um preparo. E ele trabalhou com aquele que seria matar ele. Quando nós entendemos o propósito, e que o propósito não é para nós, que não é nós o centro das coisas,
entendeu? Mas é um centro geral, onde que Deus olha por tudo, entendeu? Nós conseguimos caminhar e entender que o tempo que nós de espera, ele é importante, para que nós, quando recebemos aquilo que temos que receber, ou estar onde devemos estar, no tempo de preparo, entendeu? Nós temos que derramar. Então, assim, isso eu falo que é o maior divisor. Então, essas pessoas que muitas vezes hoje se vê perdida no meio de muitas coisas, e às vezes assim, olha, eu não sei para onde vou. Se você voltar a Gênesis, você vai começar a achar algumas direções para onde você deve ir, entendeu? E você vai começar a entender que por que você tem facilidade para falar, por que você tem facilidade para projetar, facilidade para pensar, você vai entender por que você nasceu com aquilo, porque o mundo espera você disso, entendeu? Você não evoluir, você está negligenciando ajudar alguém lá na frente. Não é só a sua vida que não está evoluindo, você está atrapalhando a evolução do outro, porque você é fonte e alimento para o outro. Então, quando nós entendemos isso, nós paramos de ser egoístas e falamos assim, olha, eu tenho que saber por que eu carrego isso, porque tem gente que precisa disso, o mundo precisa de mim. Eu vejo muitas pessoas falando, pessoas que não creem em Deus, se Deus existisse, aquelas pessoas não sofriam na África, não sofriam assim. Aí eu falo assim, olha, mas Deus criou você, o que você está fazendo? O que você está ajudando? Você quer pôr uma culpa em Deus, mas essa culpa é nossa. Deus abençoa nós através de outras pessoas. Então nós temos que entender muito esse conceito, porque senão nós começamos a colocar a culpa em Deus, mas Deus nos fez. E espera nós tomar a nossa atitude e conhecer por que nós viemos assim. E fazer, eu costumo dizer muitas vezes que se queres mudar o mundo, sê tu a diferença. Sê tu a diferença. Sê tu a diferença. É verdade. Bom, Isto está aqui a fluir, não é? E sempre que há algo sem esforço, como tu dizes, não é, Daniel? É porque nós estamos alinhados com a nossa missão. Falaste aqui também na questão de somos seres humanos, não somos fazeres humanos, e começa tudo pela essência. E também no salto de fé, que é mudar esse paradigma que tu falas, que é crer para ver, e não ver para crer, não é? E essa confiança é muito interessante. Então, de que forma é que a fé, né, esta palavra tão intensa e tão bonita que tem a ver com esta missão que nós temos, sair do nosso egoísmo e acreditando naquilo que não se vê à partida e que se vê quando damos o primeiro passo, como tu dizes, de que forma é que a fé pode então ajudar as pessoas a construir aqui um futuro com um bom impacto significativo, não é? E com uma realização boa, o papel dessa fé. É importante entender sobre essa questão de realização, né? Porque a realização, cada um pode ser uma coisa. E nos dias de hoje, as realizações hoje são as realizações muito voláteis, muito rápidas, muito muito ego, muito só para mim, superficiais, entendeu? Nós estamos hoje, vamos pôr de uns 50 anos para cá, as realizações mudaram muito a forma de se ver, entendeu? Mas, independentemente das realizações, é importante entender que a fé, ela vai te fazer crer naquilo que eu falei, que você normalmente não vê. É como eu falo, que é você enxergar com os olhos fechados. Entendeu? É você fechar os olhos e falar assim, olha, eu sei onde que eu vou estar. Então você abre, fala, ok, isso aqui, ok, eu crio uma realidade aqui, vou viver aqui. Eu não estou negligenciando aquilo que eu vivo, mas aquilo que eu vivo não muda onde eu quero chegar. Entendeu? É como se você tivesse um blindador. Então, quando você projeta algo pela fé, você começa a ver as coisas não como uma dificuldade. Você começa a ver as coisas como algo que te impulsiona para o teu propósito. Eu gosto de usar uma comparação muito simples, que é uma história, e isso eu morro de rir quando eu lembro dela, que uma empresa, ela mandou dois vendedores para a Índia, para montar uma empresa de calçado. E aí, mandou depois mandou o outro. O primeiro vendedor vai, depois de 2 semanas de investigação no lugar, liga e fala o seguinte, olha, aqui ninguém usa calçado, não adianta montar empresa aqui, nós vamos falir, não adianta. Tudo bem, o dono recebeu. Aí passa 2 dias depois, o segundo vendedor liga, fala assim, olha, aqui é o melhor lugar do mundo, pode abrir empresa aqui, nós vamos arrebentar de vender calçados. E o que eu entendo sobre a fé? Porque a fé é esperança. A fé é nós olhar para o copo, ele está meio cheio ou está meio vazio? Depende de como você está cheio. Você tem esperança que ele pode ficar cheio, então você vai olhar para ele cheio. Tem esperança que vai estar vazio, ele vai estar vazio. É quando eu falei do casamento. O que acontece hoje? Quando você tem a primeira briga no seu relacionamento de casamento, você começa já a pensar como que você seria divorciado com aquela pessoa. Entendeu? Como que seria se eu fosse sozinho? O que eu vou fazer agora sozinho? A mesma energia que você gasta quando você está pensando em divorciar, você pode gastar o que eu poderia fazer para melhorar o meu casamento. Entendeu? Então, quando nós temos esse entendimento e essa esperança de fé, olha, eu creio que meu casamento foi para sempre. Eu creio que ele é duradouro, independente das circunstâncias. O que eu preciso fazer para melhorar?
Agora, se você achar que seu casamento pode mudar quando você não se sentir bem, você nunca vai olhar para o outro lado. Então, a fé ela te dá essa determinação. Independente de coisas, não, eu sempre vou naquilo que vai me caminhar até eu chegar naquilo que eu tenho que chegar. E não deixa eu olhar para o outro lado, olhar para aquilo, olha, vou desistir. Entendeu? Porque se você sabe onde você chegar, a desistência é você desistir da tua vida e desistir da tua proposta. Gigaba. Olha, nós temos uma pergunta que normalmente nós fizemos no final aqui, que é sobre o legado, mas eu gostava de mudar um pouquinho o tom dessa pergunta e te dizer o seguinte: já contribuindo para um legado, qual que é a palavra, qual que é a mensagem que tu gostaria de deixar para as pessoas para tocar o coração delas? Porque tudo o que tu disseste até o momento foi realmente impactante para nós. Nós estamos aqui, eu pelo menos estou profundamente emocionada, mas eu acho que as pessoas precisam, talvez, essa palavra tua aqui para entender o quanto que tudo isso é necessário na nossa vida. Pegou de surpresa, fala a verdade, eu não esperava. Mas o que eu tenho para falar é o seguinte: a vida ela não é eterna. Eterna aqui. Ela é eterna, mas ela não é eterna aqui. A vida vai passar. E eu espero que quando você chegar no final da tua vida, você possa entender que existe coisa na nossa vida que o dinheiro não compra. Não sou nada contra o dinheiro e nós precisamos dele. Mas existem 4 riquezas no mundo. Elas são a material, a que nós conhecemos, que compramos tudo. A terceira, a familiar. A segunda, a saúde, a física. E a primeira, espiritual. Nós vivemos a vida toda correndo atrás da 4ª riqueza. Só que você pode perguntar a grandes pessoas que estão no final da vida, elas trocavam tudo pela tua família, pela tua saúde, algum tempo com Deus. Então, eu deixo o conselho para você não perca tempo só com a 4ª riqueza. Dedica tempo às outras riquezas também. Porque você vai descobrir coisas e você vai começar a viver a tua vida e a olhar de uma forma totalmente diferente. E vai entender que o tempo que você tem aqui, ele tem um propósito e ele conta com você. E você vai ser luz na vida de várias outras pessoas. E isso vai te preencher. Mesmo quando o dinheiro não tiver, mesmo quando a saúde não tiver, mesmo quando a tua família não tiver, você vai entender que isso vai te preencher, que a tua vida tem um sentido muito maior do que somente respirar e inspirar. Bem. Bom, eu acho que só mesmo aqui para... Está chorona hoje, não está? Eu já tive o meu momento lá atrás, mas ninguém se apercebeu. Eu iria aqui improvisar, eu iria pedir à Fran que viesse aqui a pé do marido, porque eu como homem, mas tens que baixar um bocadinho, Fran, isso. Eu vou pedir que a Fran esteja aqui um bocadinho connosco, porque eu como homem de verdade que sou, e não tenho dúvidas disso, e as pessoas que me conhecem também não têm dúvidas, eu fico sempre extremamente até emocionado quando vejo uma mulher admirar o seu homem. E eu, por alguns momentos ali, olhei para a Fran e vi o quão tu estavas, sabes, enfim, com aquela admiração pelo teu marido. É algo verdadeiramente grandioso. O que nós queremos aqui é mostrar às pessoas, ao mundo, que existe esperança, que existem outras formas. E para terminar, também quero dizer aqui aos nossos ouvintes que o meu propósito de vida tem tido sempre muitas pessoas que me foram trazidas por Deus. O Daniel é uma delas. Eu e ele sabemos porquê. Eu e o Daniel, não em 2026, ainda em 2025, iremos fazer coisas enormes. Tenho a certeza absoluta disso. Já estamos fazendo e o Daniel é para mim alguém que eu considero hoje um irmão. Nós tratamos-nos por irmão. Como trato muitos irmãos, porque eu tenho muitos irmãos pelo mundo, e eu queria aqui trazer a Fran, porque a Fran era importante também dizer-nos aqui qualquer coisa. Fran, gostávamos que tu pudesses dizer qualquer coisa aos nossos ouvintes sobre aquilo que te fez estar tão emocionado e tão admirado com o teu marido. Porque eu sei que tu admiras profundamente o teu marido.
tal como ele também te admira muito, e portanto vocês são inspiração como casal. Portanto, era isto que eu gostava que tu Sim. partilhasses aqui. É uma honra, primeiramente. Não chores, estar cara. aqui. Não, vou ser forte, ai. Mas eu fico emocionada por ver ele aqui, falando aqui, porque nós passamos por muitos momentos difíceis. E muitas pessoas não sabem da trajetória do Daniel, de onde ele veio, como ele já foi rejeitado na infância, por ninguém acreditar nele. Então, ver ele hoje aqui, eu falei que eu ia ser forte. Ver ele aqui hoje, podendo ser luz para as outras pessoas. Se ser forte sou eu. Eu fico emocionada porque eu vejo que a palavra de Deus, ela se cumpre. E por mais que todas as dificuldades que a gente passou, por muitas pessoas que não acreditaram no potencial dele, onde ele alcançaria, onde ele chegaria, Deus acreditou. O próprio Pai dele do céu acreditou. Então, assim, e um conselho, escolham bem quem vai estar do seu lado. Porque hoje é praticamente eu e ele. Praticamente eu e ele. Mas é um ajudando o outro, um levantando o outro. E ele é o maior impulsionador meu, é ele. E eu sou dele, o maior admirador dele. Ele talvez não saiba, mas é o homem que eu mais admiro nessa vida, nessa terra. É o Daniel. Toda a trajetória dele, por onde ele veio, por onde ele está e por onde ele ainda vai alcançar. Ok. E é engraçado, por ela ser a maior admiradora, mas ela admira, mas ela não bajula, porque toda vez que eu termino qualquer palavra, ela vai... A primeira coisa que a minha primeira crítica vem dela, entendeu? A primeira crítica, mas o que eu entendo? Que ela quer o meu melhor. Ela quer até melhor. Entendeu? Ela sabe, mas ela quer o meu melhor. E isso é importante dentro do relacionamento. Enquanto o Felipe se recupera, tá todo mundo chorando, nós queremos fazer um convite a vocês aqui. Nós temos uma forma simbólica, Que é darmos aqui que é darmos as mãos, pontes. fazermos uma ponte. Então, nós gostaríamos aqui hoje dessa ponte aqui. Pessoal, assistam-se, vai valer a pena. Esse vai valer a pena. Muito obrigada.